Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Melo e falo aqui com vocês. No vídeo de hoje, um vídeo bastante especial, eu pretendo abordar a biblioteca do portal científico Café das Humanidades. Foi um pedido de um inscrito no canal Humanitas, que também é o canal de pesquisa na área de humanas. Portanto, se você está agora assistindo aqui o vídeo, aproveite para curtir, dar o seu joinha e também compartilhar o conteúdo com os colegas e os familiares. Eu também sou editor do portal científico Café das Humanidades. Portanto, se você deseja se capacitar cientificamente, eu vou deixar a URL do próprio portal para que você possa conferir a grade de cursos destinados à capacitação acadêmica. São vários cursos e o grande diferencial é que você terá a sua avaliação final avaliada por meio de um parecer técnico. Os valores são acessíveis. Ao adquirir um dos cursos do portal, você ajuda no financiamento do canal Humanitas. Eu pretendo aqui abordar esta pequena biblioteca que foi sendo construída ao longo aí de mais de 15 anos de trabalho de pesquisa e dedicação às ciências humanas. São obras de teoria literária, filosofia, dicionários, obras teóricas acerca da formação do leitor, obras como romances, contos, crônicas de diversos escritores da nossa literatura brasileira. Portanto, eu pretendo aqui falar sobre as circunstâncias de aquisição da obra, dos autores, as orelhas dos livros, as obras raras, falar um pouco também das circunstâncias de aquisição dos volumes, detalhando um pouco mais que esses volumes foram adquiridos em congressos científicos na área de letras e história, em diversos países que eu pude visitar, viajar, como por exemplo Argentina, Colômbia, Chile, Costa Rica, Portugal, Croácia, Inglaterra, dentre outros. Então não se constrói uma biblioteca da noite para o dia. Essas obras aqui, elas revelam o potencial do próprio pesquisador, o potencial acadêmico, o potencial como leitor e o potencial que gera desdobramentos para pesquisas, roteiros, produções de conteúdos destinados aos vídeos do próprio canal Humanitas e aos diversos cursos do portal científico Café das Humanidades. Eu pretendo aqui brevemente falar dos volumes, como essas obras foram adquiridas e também abordar como essas obras são utilizadas nos vídeos e nos conteúdos. Fique comigo e aproveite para se tornar membro do portal científico Café das Humanidades. São várias modalidades de membros e contribuições. Ao se tornar membro, você também ajuda no financiamento do canal e do portal científico. Eu vou deixar o link para que você possa conferir, vou deixar na descrição do vídeo. Bom, eu pretendo aqui também abordar os quadros e o cenário do próprio canal Humanitas, que é um pequeno escritório no qual eu posso aqui formular as minhas ideias, as minhas reflexões, criar novos artigos, novas pesquisas, atender os alunos da graduação. Então alguns desses volumes são compostos de artigos de minha autoria, são revistas científicas de divulgação acadêmica, revistas vendidas em bancas de jornais. Inclusive já foi fruto em um dos vídeos de produção do próprio portal científico Café das Humanidades. Bom, falar um pouco sobre a ciência e a própria biblioteca do portal científico representa muito para mim, é um grande prazer, uma grande satisfação. Existem quadros aqui, como por exemplo Hitchcock, que vocês estão vendo aqui, né? É um quadro, eu sou apaixonado pelo cinema de Hitchcock, Janela Indiscreta, Os Pássaros, Intriga Internacional, dentre outros filmes, né, do cineasta inglês. Então, Hitchcock, de certo modo, ele influenciou muito a carreira de outros pensadores e escritores também. A Patricia Smith, que é uma escritora de literatura policial, ela foi influenciada diretamente por Hitchcock. Aqui acima eu tenho outra influência minha. Eu já viajei à Argentina algumas vezes
4 ou 5 vezes. Então eu trouxe a imagem aí de Borges, Jorge Luiz Borges. Eu gosto muito. Inclusive eu li a biografia dele, comentei no canal. E aqui temos alguns cartões postais. Eu gosto muito de comprar cartões postais. Eu já visitei um pouco mais de 30 países, então são vários cartões postais do Peru, da Costa Rica, dos Estados Unidos. Eu residi nos Estados Unidos um pouco mais de um ano. Isso foi por volta de 1997 a 98. E também eu residi em Portugal um pouco mais de 6 meses durante o período do doutorado sanduíche. Então tem alguns cartões postais, imagens também, fotos daquele período que eu viajei, no Chile, na Costa Rica, enfim. Alguns afazeres aqui que eu preciso anotar, de certo modo, são muitos afazeres, né? Então eu anoto os principais de conteúdos, de vídeos, de artigos. Atualmente eu sou professor na educação superior, de ensino superior, e professor também na educação básica. Então muitos conteúdos são produzidos aqui no portal, dedicados aos professores, aos pesquisadores, sejam estes da educação básica ou do ensino superior, e os pesquisadores independentes, né, das humanas de um modo geral. Aqui eu tenho, por exemplo, uma espécie de fluxograma, de organograma, né, de mapa histórico dos principais reinados na Espanha. Então aqui eu tenho os reinados da Catalunha, de Navarra, de Castilha, de León. Este quadro eu comprei numa cidadezinha um pouco mais distante, aí, não tão distante de Madrid. Eu gosto muito de comprar gravuras e depois enquadrá-las, para que esses quadros possam ficar aqui no escritório, em partes aqui da residência. Então, atualmente aqui a biblioteca do Portal Científico é composta, como eu disse, de 1.300 volumes, porém, estes volumes são divididos em 3 estantes principais, e alguns dos outros volumes estão na sala. Livros espalhados, alguns desses, pela casa, enfim, não é tão fácil, tão simples organizarmos uma biblioteca, mas a miscelânea que eu aqui quero trazer e quero apresentar a vocês que estão assistindo é falar um pouquinho da bagagem, digamos, do histórico, né? Como eu disse, das circunstâncias das obras, apresentar algumas que são interessantes para quem deseja aprofundar os conhecimentos científicos, tanto no campo da metodologia, tanto na formação de leitores, tanto no romance histórico, que é a área da minha especialidade. Eu fiz um doutorado sobre o romance histórico brasileiro, então eu fiz muita pesquisa acerca dos volumes aqui comprados e adquiridos, e outros que eu não consegui adquirir durante o doutorado, porque eram volumes caros, eu tirei fotocópias. Então eu viajava para alguns países e também tirava fotocópias dos materiais. Então eu pretendo apresentar esses livros também. Bom, falando um pouco mais ainda dos quadros, eu tenho um quadro aqui de uma paisagem na França. É uma gravura, né, um quadro um pouco antigo, já me acompanha há mais de 10 anos. Eu tenho outra aqui, como você deve observar, foi a última visita que eu fiz. Eu estive agora na Itália em janeiro de 2026 e eu visitei o Museu do Vaticano. E por lá eu fui até a Capela Sistina, que quando nós terminamos de percorrer todo o museu, foi a minha 3ª visita no Museu do Vaticano, e você chega até a Capela Sistina, que é uma capela belíssima. Então eu busquei aqui comprar essa gravura do teto da Capela Sistina, porque quando você termina a visita você tem vários quiosques para você comprar alguns produtos, e eu pedi para enquadrar, né? Belíssima capela. E por mais que você veja na internet, quando você tem uma gravura desta natureza na sua residência, dá um ar assim mais poético, mais artístico. Afinal de contas, Michelangelo teve forte pressão do Papa Sisto naquele período, por isso o nome Capela Sistina, que era o Papa Sisto que encomendou a Michelangelo a pintura. Ele demorou muito para entregar, e toda a pequena capela, ela é pintada. Nós temos o Juízo Final, nós temos o Paraíso, enfim, belíssima. Bom, falando um pouco mais dos quadros, nós temos aqui alguns quadros importantes. São gravuras que eu comprei na cidade de Roma, na Itália. Então aqui nós temos o Panteão,
mais para cima. Aqui nós temos a Basílica São Pedro, com a Praça do Vaticano. E aqui nós temos o Coliseu. São 3 pontos históricos importantíssimos de Roma, né? Para quem visita a Itália, precisa conhecê-los. Mais um pouquinho aqui, eu tenho alguns quadros, né? Quadros normais para enfeitar, que me acompanham também há mais de 10 anos. E aqui eu tenho a Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Então, a Última Ceia, que foi adquirida, a gravura em Milão, na Itália. Eu visitei o refeitório da catedral, que inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, me parece que foi atingido por uma bomba, mas felizmente a pintura de Leonardo permanece lá até hoje. Uma pintura que ainda está sempre em reforma, está sempre sendo restaurada, na verdade. Mas dá para imaginar, né? É uma pintura que ocupa uma parede inteira no interior de uma igreja nos arredores de Milão. É uma visita indispensável para quem deseja saber um pouco mais sobre a vida e a obra de Leonardo da Vinci. Eu gosto muito de Leonardo da Vinci, eu li a biografia de Walter Isaacson e eu confesso a vocês, foi uma das melhores biografias que eu já li na minha vida como pesquisador e como leitor. Bom, aqui no quarto dos hóspedes, é um quarto que eu recebo familiares, amigos, colegas. Nós temos aqui um mural, uma miscelânea de cartões postais do período que eu fiz o doutorado em Portugal. Então são vários cartões postais de Santiago de Compostela, de Coimbra, de Cascais, de Roma. Eu fiz esse período do doutorado de sanduíche na Universidade do Porto, na cidade do Porto, e por lá eu fui adquirindo esses cartões postais e trouxe aproximadamente uns 50 cartões postais das cidades visitadas, dos países visitados. E quando eu cheguei no Brasil, eu fiz questão de montar um quadro e deixar mais ou menos organizado. Não está tão organizado aqui, mas nós temos Pablo Picasso, nós temos René Magritte, nós temos a Gioconda, nós temos Fernando Pessoa, nós temos o bonde lá do Porto, a cidade do Porto, a estação ferroviária da cidade do Porto, que é belíssima, muito bela. Aqui nós temos o convento de Mafra, no qual Saramago teve inspiração para compor o Memorial do Convento, que ganhou o Nobel em 1980, né? Então a inspiração maior foi no convento de Mafra. Então João V fez uma promessa, que se ele engravidasse a esposa, ele construiria um convento. E é um episódio histórico de Portugal, né? Nós temos aqui uma rua de Coimbra, não, de Lisboa, e outros cartões postais que evocam as cidades visitadas. Então eu valorizo muito esse período histórico, esse período que eu fiquei em Portugal. Foi um dos melhores períodos da minha vida, eu confesso. Bom, já que eu mencionei que aqui na residência eu tenho muitos volumes espalhados, partes mais importantes desses 1.300 livros, eu gostaria de apresentar um pouquinho aqui desta pequena biblioteca que está em cima de uma caixa de som, que é um home theater. E esses livros, eles são aqueles tipos de livros que, chegando uma visita, a visita pode consultar a obra. Então, além de consultar esses livros, né, eu já li praticamente quase todos, menos o Brasil, uma biografia da Lilian Morichwartz e da outra autora que escreveu com ela, que é a Heloísa Sterling. Mas aqui eu tenho uma espécie de biografia do Shakespeare, como se tornou Shakespeare, da Companhia das Letras, do Stephen Greenblatt, que é um estudioso, uma autoridade científica acerca da obra de Shakespeare. Eu tenho aqui Dom Quixote de La Mancha. Essa edição ela veio de Portugal, eu paguei 10 euros, uma edição completa com os 2 volumes, eu já li também Dom Quixote de La Mancha. Quando eu viajei a Córdoba e quando eu viajei no sul da Espanha, eu pude visitar essas cidades mais importantes, como Sevilha, Córdoba, Granada, dentre outras, né? Aqui eu tenho a biografia de Tiradentes, do Lucas Figueiredo, publicado pela Companhia das Letras. Aqui eu tenho a biografia de Lima Barreto, da Lilian Morichwartz, novamente. Eu tenho os 3 volumes da Escravidão, do Laurentino Gomes, assim como tem História Concisa do Brasil, que é do Boris Fausto, que é uma obra publicada
pela editora da EDUSP, eu creio. Aqui os 3 volumes são da Globo. Eu conheço, em particular, o Laurentino, assim, já peguei autógrafo, já conversei com ele nas bienais, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eu frequento muito as bienais, então é um escritor que eu admiro bastante. Apesar que os acadêmicos sempre possuem uma espécie de afronta aos estudos que o Laurentino Gomes faz. E aqui eu tenho 1001 filmes para ver antes de morrer. 1001 filmes para ver antes de morrer. Eu tenho também os 2 livros do Hélio Gaspari, que são livros importantíssimos para quem deseja estudar a ditadura militar brasileira. Os 2 publicados pela Companhia das Letras, os 2 volumes. 1001 filmes para ver antes de morrer foi um presente que eu ganhei. Bom, eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas falar de livros é sempre um prazer para mim. Como você deve perceber, aqui eu tenho a Ed do Iron Maiden, eu gosto muito dos Funko Pop, então tem um barquinho dentro da garrafa, eu tenho aqui a caneca do canal Humanitas, né, que é a logo do canal, que é a máquina de escrever, com os livros em movimento, tanto no lado esquerdo e no direito, que é a vinheta do canal. E eu tenho livros importantes, numa miscelânea aqui complexa um pouco, porque, como eu disse, a biblioteca ela não recebe uma organização de catálogo, então é uma organização pessoal, então os livros estão um pouco misturados, mas eu tenho aqui a biografia de Dom Pedro II, eu gosto muito de ler biografias. Eu tenho aqui mais no cantinho, introdução à análise do romance, que é do Yves Ritter, que é uma obra essencial, eu creio que é um autor francês, para entender a estrutura romanesca das obras literárias, né? Traz conceito de personagem, narrador, ponto de vista, espaço, se a obra recebe uma estrutura complexa ou não. É uma obra muito importante. Eu tenho José Lins do Rego, eu confesso que já li todos do José Lins do Rego. Aqui eu tenho Doidinho. Eu tenho Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, né? Cabe lembrar que Marcelo Rubens Paiva é um grande autor brasileiro, né? Inclusive o Walter Salles, o último livro que ele escreveu, não o último, mas o penúltimo, nós tivemos a chancela do Oscar brasileiro, né? Então, Ainda Estou Aqui. É uma obra muito importante, que fala sobre um período bem sinistro da nossa história brasileira, que é a ditadura. Eu tenho Muniz Sodré, eu tenho Senhora do José de Alencar, eu trabalhei Senhora na graduação, eu trabalhei Lucilda na graduação, então eu tenho as obras do José de Alencar. Eu tenho do Romantismo, é uma obra de Antônio Cândido, se não me falha a memória, que é um histórico do romantismo brasileiro, e eu creio que é o José Heraldo Castelo, que também divide com Antônio Cândido a autoria. Eu tenho Dom Pedro II. E para quem deseja trabalhar com o romance histórico brasileiro contemporâneo, publicado pela editora da Unesp, do professor Antônio Esteves, que é uma obra fundamental aí para quem deseja abarcar as conceituações, as teorias e formulações e saber um pouco mais sobre os escritores brasileiros do novo romance histórico. Inclusive existem 2 anexos aqui na obra. O autor trabalhou com uma equipe de pesquisa, de pesquisadores que facilitaram, ajudaram para compilar obras da literatura brasileira e da literatura latino-americana em espanhol. Afinal de contas, o professor Antônio Esteves é professor de literatura espanhola, já aposentado da Unesp de Assis. Eu conheço o autor, uma excelente pessoa, um excelente pesquisador. Da Marilene Verrade eu tenho ficção histórica e regionalismo, estudo sobre romances do Sul, publicado pela editora da UFPR, ganhou o prêmio Nestlé de ensaios. E aqui nós temos um pano de fundo acerca da literatura produzida, da literatura dos romances históricos produzidos no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A autora aborda volumes como A Virtude da Casa, O Guarda-Roupa Alemão, romances históricos sobre a Guerra da Farroupilha, sobre a Revolta do Contestado, a Guerra do Contestado. Por último eu tenho Lucati com o romance histórico,
publicado pela Boitempo. Existe um curso no portal científico Café das Humanidades que nós abordamos as formulações e teorias do romance histórico. Eu vou deixar o link para que você possa adquirir o curso. Nós fortalecemos aí os anseios dos pesquisadores que desejam adentrar nas teorias e formulações do romance histórico. Uma obra fundamental aqui do Lukács, publicado pela Boitempo. Eu tenho Javier Cercas, A Velocidade da Luz, que é um autor espanhol, que eu já li muitos dos seus romances, gosto bastante. Confesso a vocês que Javier Cercas é um dos autores. Os Soldados de Salamina é dele, tem o livro aqui, O Soldado de Salamina, é uma obra muito legal que fala sobre a Guerra Civil Espanhola. O José Saramago, adoro José Saramago, eu já li quase todos do José Saramago. Jangada de Pedra, Ensaio sobre a Cegueira, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Memorial do Convento, vários deles. E o Viagem a Portugal é um livro pouco conhecido do autor, que ele vai narrando do norte ao sul de Portugal. Como eu morei lá, eu gosto muito de ler o volume. O Espaço Literário, que é do Blanchot, né, que é um estudioso francês, Maurice Blanchot, que é muito importante para entender o universo do texto literário em si, conceito de autor, de recepção. É um texto mais filosófico, mais alinhado a uma perspectiva que discorre acerca da antropologia do próprio leitor, né? desse comportamento do leitor e do espaço literário em si, como editor, como a obra, esse espaço que circula dentro do esquema da publicação da obra. Miguel Sanches Neto, eu tenho aqui um outro, eu tenho Lima Barreto. Passando rapidamente aqui, eu tenho Todorov, Teoria da Literatura, o búlgaro Todorov me encanta bastante, né? Eu tenho praticamente uns 4, 5 livros dele. Tem André Bazin, eu gosto muito de cinema, então eu estudo também a estrutura dos filmes. Outros assuntos da minha predileção é a metodologia científica. Então aqui eu tenho uma 5ª edição de Amado e Cervo de Pedro Bevian, publicado pela Prentice Hall, uma editora estrangeira. São obras aqui fundamentais para aqueles que desejam entender melhor as metodologias aplicadas no estabelecimento de um projeto de pesquisa, no artigo científico, técnicas de leitura, né? Aqui eu tenho João Álvaro Ruiz, Metodologia Científica, Guia para a Eficiência nos Estudos, publicado pela Atlas, uma obra de 1993, a edição é de 1993. E aqui também o autor nos traz várias sugestões e direcionamentos e desdobramentos para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre técnicas de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa etnográfica, estudo de caso, pesquisa empírica, como elaborar trabalhos de pesquisa, dentre outros assuntos importantes. E o clássico Fundamentos de Metodologia Científica, da Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Lacato, está na 6ª edição da editora Atlas. Uma obra também fundamental, inclusive tem em PDF na rede para que você possa consultar. Então são obras da metodologia científica que complementam o acervo bibliográfico das estantes do portal científico Café das Humanidades. Já está bem grifada. E por último, Metodologia Científica do Cervo e do Bervian, publicada pela Macron Books. Metodologia Científica na 4ª edição. Então, vários outros livros de metodologia científica são utilizados, são sugeridos nas aulas de formação acadêmica do portal científico Café das Humanidades. Este livro verde aqui, da Madalena Perkowska, Histórias Híbridas, eu ganhei. Eu conheci a autora num congresso que eu fiz em Montevidéu, no Uruguai. Eu fui como conferencista e eu citava ela na minha tese. Eu citei ela na minha tese de doutorado. E aí, a partir daí, conhecendo a autora melhor lá no Uruguai, eu enviei um e-mail para ela, ela enviou o livro por correspondência.
para que eu pudesse, né, citar esse livro melhor, indicar esse livro melhor. Esse livro está diretamente relacionado ao estudo do romance histórico latino-americano. É escrito em espanhol, não tem versão em português. É um livro difícil de comprar, de adquirir, né? Na estante virtual pode passar de R$200, nem sei se consegue comprar, que é um livro importado. Eu tenho muitos livros importados aqui, porque de fato, viajando para os países que eu faço algumas visitas, eu costumo comprar livros. Então aqui tem o Homem Baba, o Local da Cultura, pela UFMG, o Brito Broca, que é Vida Literária no Brasil, a Vida Literária no Brasil de 1900, que é um livro riquíssimo, fala sobre a trajetória dos escritores, Lima Barreto, né? Ele pega aí um pouquinho mais das 2 primeiras décadas do século XX. Tá? Então, um livro muito importante, Coelho Neto, e fala um pouco do burburinho intelectual que está por trás da vida dos escritores, né, dos costumes, dos hábitos, das cafeterias na cidade do Rio de Janeiro. Então, é um livro publicado pela José Olímpio, uma editora muito, né, importante, foi uma editora muito importante para o país. Tem o Mimesis, do Auerbach, que é uma obra fundamental para quem vai estudar os estudos da literatura brasileira, então publicado pela Perspectiva. Dizem as más línguas que o Auerbach escreveu esse livro na prisão, sem consultar praticamente referência nenhuma no período que ele ficou preso. Eu não sei se bem é verdade, eu não fui atrás dessas informações, mas é um livro que ele discute o conceito da representação da verdade e da realidade na literatura ocidental. Tem a vida literária no Brasil durante o romantismo, que é parecido com o livro do Brito Broca, porém é escrito aqui pelo Biratã Machado, publicado pela editora da UERJ. É um livro que resgata bem e representa bem o comportamento, os costumes e os hábitos dos escritores no século XIX. Então aqui é século XX, aqui é século XIX. Eu tenho o Saber Local, que foi uma doação da Itamara Peters, gostaria até de agradecer a ela aqui no vídeo, uma doação que ela fez para mim, que é um antropólogo muito importante. Eu tenho a Divina Comédia, pulando um pouquinho mais. Aqui eu tenho As Flores do Mal, A Prova do Estrangeiro, o Demerval Saviani. Eu tenho muitos volumes do Lima Barreto, muitos volumes críticos, porque eu me debruço sobre a obra do escritor também. Eu tenho Márcio Souza, que é o Médio Maria, que é um romance histórico muito importante sobre a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Ian Walt, que é A Ascensão do Romance, uma versão pocket. É um livro essencial para quem deseja estudar como os autores ingleses resgatavam esse período da ascensão, como Richardson, como outros autores que ele vai abordar aqui. Eu tenho Seymour Menton, que esse livro aqui eu comprei no Uruguai. Esse livro aqui é uma versão pocket em espanhol, que é sobre o percurso da nova novela histórica e como essa nova novela histórica foi sendo difundida na América Latina. Em linhas gerais, seria isso. Já que muitos leitores e inscritos no canal Humanitas e os que me seguem lá no portal científico Café das Humanidades sobre a leitura dos romances históricos, eu trago aqui alguns dos principais romances históricos de Rui Reis Tapioca, o autor baiano que eu estudei no meu doutorado. Conspiração Barroca, que é sobre o ciclo do ouro nas Minas Gerais. Aqui nós temos Tiradentes, Aleijadinho, que é o mestre da pedra sabão. Nós temos aqui os Inconfidentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, dentre outros. É um romance publicado pela Saída de Emergência, uma editora portuguesa, um romance que atende um critério de fidedignidade histórica muito relevante, porque o autor de fato pesquisou nos Altos da Devassa para compor Conspiração Barroca. República dos Bugres, de Rui Tapioca também, de 1999, que foi o seu primeiro romance, publicado pela editora Rocco. Aqui nós temos a chegada da família real portuguesa em Salvador e posteriormente no Rio de Janeiro, um romance de 530 páginas. A personagem principal é uma figura excêntrica, que, de certo modo, fictícia, que convive com figuras históricas.
É interessante o romance porque, de fato, Rui Reis Tapioca fez uma farta pesquisa histórica para compor a República dos Bugres. Nós temos o idioma Yoruba falado pelos africanos, trechos em latim, epígrafes que descortinam as localizações urbanas topográficas das cidades de Lisboa, Salvador e Rio de Janeiro. É um romance de fôlego, é um romance sarcástico também, e recebeu o prêmio da cidade de Belo Horizonte. Foi publicado em 1999. Ainda do Rui Reis Tapioca, O Senhor da Palavra. É um livro que não recebeu aí uma chancela de uma editora, ou seja, não teve uma rota comercial, porque o livro foi concedido aí como prêmio, a edição do livro, como um prêmio nacional Cruz e Souza, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. 2008 a 2009, uma edição capa dura autografada pelo autor do livro. Aqui o autógrafo. Aqui nós temos a figura do diabo conversando com o padre Antônio Vieira. E é um romance e um diálogo que os dois estabelecem. Tem o Sem Momento novamente, com a história verdadeira do realismo mágico, uma versão em espanhol, uma versão difícil de ser encontrada. Eu comprei em Mendonça, na Argentina, o volume. Eu tenho também Leitura do Texto Literário de Humberto Eco, esse eu comprei em Portugal. João Antônio, Leitor de Lima Barreto, eu comprei lá em São Paulo, na EDUSP. Literatura com Missão, comprei num sebo. Muitos livros foram adquiridos também usados em sebos, em garimpos realizados em cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, dentre outros. Como vocês observam, eu sou fã de Guerra nas Estrelas. Aqui temos Darth Vader, eu tenho uma placa da Marielle Franco, tem Admirável Brasil Novo, que é do Rui Tapioca, e eu tenho também Terras do Sem Fim, de Jorge Amado, Mário Vargas com A Verdade das Mentiras, Razões do Iluminismo, do Sérgio Paulo Rouanet, que foi um intelectual grandioso. Mais aqui na frente, O Século das Luzes, do Carpentier, Os Contos Reunidos de Lima Barreto, gosto muito, como eu já falei, sou estudioso da obra de Lima Barreto. Augustina Bessa Luz, que é o livro dela, Sibila, que é uma coleção da editora da Folha de São Paulo, se não me falha a memória. Contemporâneo, da Beatriz Rezende, eu conheço a autora. Eu tenho Mutações da Literatura do Século XXI, da Leila Perrone Moisés. Então, como se observa, a biblioteca aqui, ela é composta por volumes da crítica literária vigente, a minha dissertação de mestrado encadernada. Aqui eu tenho Franco Moretti com Romance de Formação, a Margaret Atwood, que eu tenho dela, o conto da Aya, que é uma autora distópica muito importante, já li. O Fictício Imaginário, de Wolfgang Iser, publicado pela editora da UERJ. Tem História e Memória, de Jacques Le Goff. Mikhail Bakhtin, que é um estudioso da literatura, com questões de estética e literatura. As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault. Teoria da Literatura. E mais para baixo agora, eu tenho uma outra divisão aqui também, com livros um pouco misturados, mas na minha ordem mental eu consigo encontrá-los. Marcadores de livros. Eu sou fã de marcadores de livros. Já que ler é um grande hábito daqueles que gostam de colecionar livros, eu também confesso que gosto de colecionar marcadores de livros, facilitando a sistematicidade e a metodologia para encontrar a página e o local onde você parou com a leitura. E inclusive excluindo aquele velho hábito de você formar orelhas de burro, fazer orelhas de burro no próprio livro. Bom, o primeiro deles é este aqui, que é da obra de Bosch, que foi um grande pintor dos Países Baixos, aqui do Museu de Arte Antiga, na cidade de Lisboa, Portugal. Eu tenho aqui também do Monastério de Escorial, da biblioteca, de uma instituição muito bonita nos arredores de Madrid, na Espanha. Eu pude visitar este local fabuloso. Eu tenho também aqui os Girassóis de Van Gogh, que eu comprei na National Gallery em Londres, na Capela dos Ossos, na cidade de Évora,
em Portugal. Eu tenho, por último, a casa de Pablo Neruda, em Santiago, no Chile, cidade que eu tive a oportunidade de realizar um congresso em 2024, e outros que estão espalhados aqui pelas estantes. Eu tenho aqui o livro do Godofredo de Oliveira Neto, que é o meu supervisor de pós-doutorado, que é o Bruxo do Contestado. Os Pobres na Literatura Brasileira, organizado pelo Roberto Schwartz. Eu tenho Davi Toscana com Exército Iluminado. Gosto muito desse escritor mexicano, Davi Toscana. A obra aqui do Rui Espinheira Filho, que é sobre o Mário de Andrade. O Povo Brasileiro, da C. Ribeiro. A Verdade é Mentira. Antônio Gramsci. Esse livro pertencia à minha mãezinha. Eu emprestei para ler, né? Não devolvi. E Lolita, de Nabokov. Ítalo Calvino. Linda Hutt com uma teoria da adaptação, Raymond Williams, que eu estudei no grupo de pesquisa do professor Adriano Duarte, na Federal de Santa Catarina, que foi um grupo muito importante para minha formação, que é o autor que eu estudei, o Recurso do Método, Aloysio Campertier, o Pós-Modernismo de Frederick Jameson, uma obra muito importante, Robesbal, gosto muito de Robesbal, tenho vários livros do Robesbal, A Era dos Extremos é um, Era dos Extremos no caso. Passando um pouquinho para cá, eu já ainda tenho João Baldo Ribeiro, também aqui eu tenho José Miguel Wisnik, que eu gosto bastante, Trapo, do Cristóvão Teza, gosto muito do Cristóvão Teza, que é um autor catarinense, né, radicado em Curitiba. Eu tenho dicionário básico de filosofia, vários dicionários já foram comentados também no canal. Eu tenho Lima Barreto, Por que Estudar Literatura, do Vicente Juve, é comentado também no curso Seja Competente no Letramento Literário. Então, o curso Seja Competente no Letramento Literário, nós analisamos a obra de Vicente Juve, né? É um curso que eu vou deixar o link aqui para que você possa ter acesso. Eu tenho a Literatura e Sociedade do Cândido, sobre teatro, o realismo e realidade na literatura da Tânia Pellegrini. Então, James Joyce, eu tenho tanto Ulisses e tanto Dublinés, Crítica Literária de Machado de Assis, é uma obra rara, olha, encadernação. O Gilberto Freire, com Sobrados e Mucambos. Bom, e falando um pouco das obras raras, como eu tinha comentado, eu quero aqui apresentar 3 volumes da biblioteca do Portal Científico Café das Humanidades. São 3 obras que foram adquiridas sebos em... Uma delas aqui foi doada na biblioteca em Florianópolis, quando eu estudava, quando eu fazia o meu doutorado. São obras que, de certo modo, complementam a formação do leitor e que expandem o olhar do próprio leitor acerca da vida e da obra de Mário de Andrade, como, por exemplo, o volume A Imagem de Mário. A Imagem de Mário eu comprei numa feira na Zona Sul Carioca, em Ipanema, e recebe aqui a letra que eu creio, eu inclusive pude verificar e comprovar que é de Drummond, Rio 26 de 1984. Caro Salvador e Lenel, que provavelmente são os antigos, né, o dono da obra, né? Eu gosto de carimbar a obra com um livro lido, eu utilizo carimbo para fazer isso, tem um carimbo sobre, coloca a data, e o volume aqui traz um pouco da imagem de Mário, como o próprio nome diz. São várias imagens do autor paulista, nós temos aqui de época, imagens de época, que falam um pouco sobre a vida e a obra de Mário de Andrade, o intelectual múltiplo que ele foi. Um livro aqui riquíssimo, A Imagem de Mário, Fotografia Mário de Andrade, Fotobiografia de Mário, Tristes Trópicos, do Cláudio Lévi-Strauss. Eu comprei esta obra por R$25 apenas, uma edição portuguesa de 1962, eu creio, lá na livraria Leonardo da Vinci, na Galeria Merval, que fica ali na Rio Branco, na Avenida Rio Branco. Gosto muito de frequentar Leonardo da Vinci, mas quando era da antiga proprietária. Eu esqueci o nome da antiga proprietária, mas ela gostava muito de me cumprimentar, eu cumprimentava ela às vezes que ela estava lá também na livraria. Cláudio Lévi-Strauss foi um grande antropólogo, traz aí caráter elementar do parentesco, né? Estudou na universidade, foi professor na Universidade de São Paulo, ocupou a cadeira de etnografia. E o Mário de Andrade
teve a honra de apresentar o curso de etnografia com o Claudio Lévi-Strauss. Claudio Lévi-Strauss aí nasceu em Bruxelas, na Bélgica, né? E o terceiro volume é crítica, um volume de crítica de Machado de Assis, crítica literária. Olha a encadernação do volume. Eu tenho aqui, foi um descarte de uma biblioteca em Florianópolis. Eu creio que seja uma edição bem antiga, não tem o ano, eu procurei o ano da edição, mas não tem. Ah, sim, agora consegui achar. 1944. Eu não consegui achar o ano. Essa página aqui eu cheguei a pular ela. Então, da Jackson Editores. Então, durante a Segunda Guerra que o livro foi publicado, né? Então nós temos aqui uma obra valiosíssima sobre o espólio, né, de Machado de Assis, né, o acervo praticamente crítico de Machado, né, uma captura aí dos principais ensaios, como por exemplo o Ideal do Crítico, né, que Machado de Assis disserta acerca do que seria um crítico, quais as qualidades de um crítico literário. Um texto valiosíssimo para quem deseja aprofundar os conhecimentos acerca da crítica literária machadiana. Então é uma obra rara, de 1944. Creio eu que são 3 obras que podem arrematar aí um bom valor financeiro, mas o valor aqui é sentimental. Então por enquanto eu não consigo desfazer e vender essas 3 obras. E um pouquinho mais dessa biblioteca aqui, que não foi comentada, mas rapidamente, são livros empilhados, sebo de autores que são entrevistados no portal científico Café das Humanidades. Estou me abaixando aqui, por isso que não é tão fácil ficar aqui sentado no chão agora para falar um pouco de Memorial do Convento de Saramago, Última Hora, José Almeida Júnior. Eu tenho História Concisa da Literatura Brasileira de Bose, Anelina Novaes Coelho com a literatura infantil. Eu tenho Ler e Escrever da Isidore Coutinho, Histórias da Literatura, aqui um pouquinho mais. Eu vou ter do Jacques Rancière, que eu tenho aqui dele, de Censo, que é uma obra que eu comprei num congresso que eu fiz em Santiago do Chile no ano retrasado. Dicionário de Termos Literários do Marçal Moisés, que é uma obra fundamental. O Torturado de Itamar Vieira Júnior. 2 volumes aqui que são do escritor Jorge de Sá Laherpe, que já foi entrevistado no canal Humanitas. Jorge de Sá é diplomata aposentado e temos aí a figura de um grande romancista da nossa literatura brasileira que precisa ser melhor, digamos, diagnosticada e estudada, né? Por futuros leitores. Um grande escritor. Aqui eu tenho O Legado e tenho também dele O Novelo, obras publicadas pelas 7 Letras, autografadas inclusive. Eu tenho A Intertextualidade da Tiffany Samuan, eu tenho Dalton Trevisan com novelas nada exemplares, eu tenho Joaquim Matoso Câmara Júnior, a fixatização da história, eu usei no meu doutorado o volume. Outra curiosidade indispensável de comentarmos aqui sobre o acervo da Biblioteca do Café das Humanidades são os livros autografados por autores consagrados. São livros que eu pude participar de lançamentos, de presentes que eu recebi, de manifestação de alguns escritores em relação à própria obra, na entrega desses volumes, que pudessem ser também divulgados no portal científico e no canal Humanitas. Aqui eu tenho, por exemplo, o livro do Antônio Torres, um escritor que eu admiro bastante, é imortal da Academia Brasileira de Letras, com Querida Cidade. É quase um romance autobiográfico do autor, publicado pela Record. É uma edição muito bonita, muito bem encadernada, um autógrafo aqui dele, né? Eu tive a honra de conhecer o autor, fui até a sua residência na cidade de Itaipava, no Rio de Janeiro, juntamente com o meu colega Rodrigo Fonseca, meu amigo Rodrigo Fonseca, e também participamos aí de uma espécie de sarau literário lá, de uma conversa, de uma resenha literária. Eu tenho aqui também Tocaia do Norte, da autora amazonense. Ela reside em Manaus, mas ela é paulista, radicada em Manaus. A Sandra Godinho, também com mais um autógrafo para o professor Cristiano,
que é a história de luta e de resistência de João de Deus. A autora foi entrevistada no canal Humanitas no ano de 2025. Uma autora aí que revela as incongruências da morte da tribo indígena Wayamé-Troari. Eu tenho também o Drible, do autor Sérgio Rodrigues, que agora lançou já um livro sobre a questão da escrita. A escrita é humana. Um livro que também fala sobre a inteligência artificial. E foi um lançamento que eu tive a honra de participar em 11 de outubro de 2023, na Livraria da Travessa, do Leblon, e pude aí a fala da Fernanda Torres com a mãe, a Fernanda Montenegro, e o autor autografou o livro, sendo cobrado nos principais vestibulares, o Drible, os vestibulares do Brasil. Do Godofredo de Oliveira Neto, autor catarinense, nascido em Blumenau, mais um livro autografado, Amores Exilados, um livro aqui da Record, fala aí sobre a história de pessoas, de um membro de uma turma de amigos que vivem aí em algumas cidades diferenciadas, como Rio, Florianópolis e Paris. Livro muito bom, é um dos melhores do Godofredo de Oliveira Neto. Um livro autografado do amigo José Almeida Júnior, que também tive a honra de entrevistá-lo, uma entrevista que saiu na revista Rascunho Cultural, Última Hora, que mais um autógrafo publicado pela Record. 2011, 2017, Brasília. Pude conversar com o autor na cidade de Brasília. E por último aqui, dentre outros volumes, Jorge de Saraé, carioca, diplomata, O Legado, 7 letras, mais um autógrafo. Então, são mais de 20 livros autografados aqui na biblioteca do Portal Científico Café das Humanidades. E isso me recorda um amigo muito bacana, que é o Ricardo Vieira, que também coleciona obras de autores da literatura brasileira, mas de autores que ele pôde receber o autógrafo aí. Nós temos aqui o Machado de Assis, que é uma coletânea, uma antologia, na verdade, de vários estudos críticos sobre a vida e a obra de Machado de Assis. Estudos, por exemplo, com Alfredo Bose, Roberto Schwartz, Antônio Cândido, um livro importantíssimo. Ao lado aqui eu tenho Memórias para servir a história do Reino do Brasil. Por que eu comprei o livro? Que é do Padre Perereca, para compreender um pouco mais o romance histórico A República dos Bugres, de Rui Reis Tapioca. Eu cito na minha tese o livro aqui publicado pela editora do Senado. O Tratado Geral de Semiótica, aqui uma canequinha do restaurante universitário da UFSC, na época que eu ainda comia lá no bandejão. Eu tenho aqui uma outra, por último aqui, uma obra muito importante, é do Nestor Garcia Canclini, que é uma obra da EDUSP, um autor importantíssimo para os estudos da literatura na América Latina. Mais daqui para baixo eu vou ter obras tanto de Gilberto Freire, eu tenho Mário de Carvalho, que é um escritor português, eu tenho guias de turismo também, eu gosto bastante, Ítalo Calvino, Érico Veríssimo, Olhar os Lírios do Campo, que é uma obra fundamental aí da nossa literatura brasileira. Eu tenho José Veríssimo, Jorge Amado, Rocha Pombo, que é um autor paranaense. Mais acima eu tenho George Orwell, Dom Casmurro. O livro aqui tem história, Dom Casmurro aqui, versão pocket. Eu peguei emprestado no hostel em Berlim, na Alemanha. Fui lendo no trem, no ônibus, viajando, e voltei com a edição para o Brasil. Então, uma edição que eu acabei emprestando e não devolvendo mais. Enfim, são histórias dos livros. Então, dando um panorama geral assim das estantes. Mais aqui ainda, eu não falei sobre esta parte da biblioteca, que é composta por obras, tanto aqui nós temos obras como, por exemplo, a da Nação, que é do Gabriel Fernandes, é um estudo, Jorge Luiz Borges. Aqui nesta coletânea de ensaios tem um capítulo, um artigo meu sobre Lima Barreto, nesta coletânea. Eu tenho 1889, de Laurentino Gomes.
Eu vou ter aqui um estudo do Hélio Seixas Guimarães sobre a vida de Machado, sobre a recepção dos textos de Machado de Assis no século XIX. Cena da vida pós-moderna, da Beatriz Sarlo, adoro a Beatriz Sarlo. Ela nos deixou faz pouquinho aí, acho que foi ano passado, né? Uma autora, uma ensaísta argentina muito importante. Eu vou ter aqui a coleção completa do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que eu li durante a pandemia, um romancista policial que nos deixou na pandemia. A sua esposa ainda continua escrevendo. Adoro Luiz Alfredo Garcia Rosa. Todos os romances se passam em Copacabana, na Zona Sul Carioca, e falam aí de sequestros, mortes. Temos o delegado Espinosa, temos o companheiro dele, o Weber, e um dos livros aqui do Garcia Rosa já virou até filme, que é o Berenice Procura. Berenice Procura virou filme, está na Netflix, se não me falha a memória. Eu tenho aqui Rui Reis Tapioca com Personagem, uma edição rara, difícil de encontrar. A Poética do Espaço. Eu tenho Machado, de Silviano Santiago. Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira. In Hyperreality, do Humberto Eco, que é um livro que ele fala sobre o consumismo norte-americano, um livro em inglês que eu emprestei num hostel em Buenos Aires e voltou comigo na bagagem. Este livro aqui é muito importante, que é um livro sobre o romance histórico do Carlos Garcia Gual. Eu comprei em Madrid. Um livro interessantíssimo, está em espanhol. Todo bom leitor gosta de sublinhar o texto, gosta de circular as palavras, as expressões, palavras estrangeiras, realizar anotações na marginalia. É por isso que todo bom leitor adquire materiais de escrita, e um deles é o lápis. Eu tenho o hábito de colecionar alguns desses lápis interessantes que eu fui adquirindo ao longo das viagens que eu realizei. Esse aqui, do British Museum em Londres, do museu em Zurique, na Suíça. Foi um museu que eu visitei ano passado, um dos belos museus da Suíça, colorido. Eu tenho também do Gaudí, Antônio Gaudí, que foi um grande arquiteto da cidade de Barcelona, na Espanha. Eu tenho este aqui que é da cidade, eu creio, de Nápoles, mas é um lápis comum que eu comprei na Legami, Milano, uma loja de souvenirs na Itália, uma papelaria sofisticada na Itália. Aqui dos girassóis que eu comprei no Museu de Van Gogh em Amsterdã, na Holanda. Este lápis do Tate Museum da cidade de Londres, na Inglaterra. E por último eu tenho do Museu do Vaticano, na Itália. Então esses lápis, eles vão me acompanhar durante algumas leituras, durante os rabiscos que eu faço. E curioso que esses lápis despertam uma vocação para o turismo histórico que eu realizei. Aqui na primeira parte da segunda estante eu tenho várias outras obras interessantes, como por exemplo o Clube do Livro, da Luzia de Maria, no campo da formação dos leitores. Nós temos também o Dicionário de Termos Narrativos de Carlos Reis, a biografia de Francisco de Assis Barbosa sobre a vida e a obra de Lima Barreto, Laurentino Gomes com 1822, nós temos Fernando Veríssimo com Sexo na Cabeça, Euclides da Cunha, Machado de Assis de A a Z, que é um dicionário das citações principais de Machado de Assis. Nós temos Júlio Verne com A Volta ao Mundo em 80 Dias, Caio Prado Júnior completando o rol, a formação dos grandes intelectuais aí do pensamento socioeconômico e social, como Florestan Fernandes. Nós temos Sidney Chalub com Trabalho, Lar e Botequim. Aqui um souvenir que é uma máquina fotográfica de época, o livro da Ana Miranda, que é o Sem Pecado, por último, e outros volumes que também complementam esta parte. Bom, espero que você que está assistindo agora o vídeo tenha gostado do conteúdo aqui trabalhado e estabelecido por meio de comentários, por meio de alusões circunstanciais das
das aquisições aqui realizadas, cada livro pertencente aqui às estantes conta uma história de vida do próprio leitor, que sou eu, o editor Cristiano Melo de Oliveira. Então são livros, como eu tinha dito no início, adquiridos por preços acessíveis, porque muitos deles foram comprados em sebos, na estante virtual também, utilizo muito para realizar compras. E ao longo dessas viagens, esses livros eles foram lidos. Uma pergunta central, quem visita a biblioteca, de todo professor, de todo editor e de todo leitor, é perguntar se esses livros de fato já foram todos eles lidos. Eu confesso que não dá para calcular aqui se todos foram lidos ou não. Cada livro aqui já foi manuseado, já foi lido de fato 100%, como por exemplo a coleção do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que eu li durante o período da pandemia. Hoje eu tenho a coleção completa do autor, como os livros de crítica literária, como os livros de Jorge Amado aqui também, os de Lima Barreto, os de Mário de Andrade, os de João Guimarães Rosa, os de Clarice, de José Lins do Rego, Graciliano Ramos, e os autores da minha predileção, como José Saramago, Eça de Queiroz, né? Eu acho que, como diz Ítalo Calvino no livro dele Por que Ler os Clássicos, você não pode se tornar autor sem antes ler os clássicos. Autor e leitor, nós precisamos ler o clássico. Todo clássico é aquele que você lê e relê e tira novas conclusões. Quando eu sinto a necessidade de criar um conteúdo diferenciado para uma aula, um artigo acadêmico, para um conteúdo diferenciado no canal Humanitas, eu busco retirar essa obra da estante, marcar a página, realizar um fichamento da obra, anotar as partes mais importantes e trazer a obra com total rigor, com total destreza, capacidade intelectual e vontade de ler, e a curiosidade e a paixão pelos livros, que diante de uma biblioteca pequena como esta, nem se compara à biblioteca dos grandes mestres, como a do meu supervisor Godofredo de Oliveira Neto, ou talvez do Humberto Eco, na cidade de Milão, né? Existe um vídeo que ele fala sobre a sua biblioteca, mas esta aqui, do portal científico Café das Humanidades, ela me atende muito bem, porque eu consigo ler, como eu disse no início, tanto no impresso, assim como no digital, por meio do Kindle, ou até mesmo dos textos em PDF que eu posso reproduzir no tablet. Eu creio que tocar o livro, cheirar o livro, manusear o livro, ainda é uma experiência muito agradável, muito rica e muito próspera para aqueles que desejam aí poder anotar e também deixar esses livros para gerações posteriores. Eu creio que no futuro esta biblioteca possa ser doada para alguma outra biblioteca e suprir a necessidade daquele leitor tão curioso, aquele leitor voraz, quanto mais que deseja ter uma bagagem cultural e intelectual suficientes para conseguir realizar um curso de letras ou ter um embasamento para reescrever um projeto de pesquisa, seja no mestrado ou no doutorado. Então, as obras de metodologia científica, as obras dedicadas à formação do leitor, as obras de Lima Barreto, as obras de Mário de Andrade, as obras do romance histórico, as obras da literatura brasileira do século XIX, são as obras aqui que elas lidam com o ir e vir do processo de leitura, o processo de releitura e o processo de abstração. Eu creio que o melhor leitor é aquele que desestrutura o texto e consegue reestruturar, estruturando, né, escrevendo com as suas palavras, tirando conclusões, realizando apontamentos críticos, refletindo sobre a leitura além das linhas, ou seja, nas entrelinhas, condicionando o ato da própria leitura para outros desdobramentos possíveis, futuros, e também dialogando a obra de um único autor com as demais obras desse mesmo autor. Desdobrar e dialogar a leitura e ao mesmo tempo conseguir compará-las é, sem sombra de dúvida, a tarefa de um leitor, quanto mais
A Sandra Nitrini tem um livro dela aqui de literatura comparada. Na literatura de Mário de Andrade, de João Guimarães Rosa, dentre outros autores. Então os autores dos países vizinhos, eles dialogam com os nossos escritores e a nossa literatura nacional. E como diz Antônio Cândido, se nós não amarmos a nossa literatura, de fato, quem irá amar por nós? Então ela é uma literatura rica, sim, dependente de Portugal, mas uma literatura nacional que no século XIX teve um momento de exacerbação da natividade, da fauna e da flora, como tanto pregou José de Alencar em Iracema, em Ubirajara, em Guarani, dentre outras obras do autor. E o nosso grande mestre Machado de Assis, não podemos deixar de mencionar, com Quincas Borbas, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Helena, A Ressurreição. Já li muito também Machado de Assis, os contos de Machado de Assis, as crônicas de Machado de Assis, que é o nosso grande mestre da nossa literatura brasileira. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os colegas e os familiares. E não se esqueça de dar o joinha no final do vídeo. Nós dependemos desse apoio. Você aqui está assistindo o conteúdo possa nos ajudar. E não deixe também de visitar o portal científico Café das Humanidades. O curso Seja Competente no Letramento Literário traz toda essa bagagem de livros aqui para que você se torne um leitor, quanto mais um leitor competente. Nós falamos lá sobre vários assuntos como narrador, personagem, como ponto de vista, a crônica, o ensaio, o romance, os diversos gêneros textuais, para que você, que ainda sofre das dores de não conseguir terminar uma obra literária, não conseguir dispersar o seu olhar por meio das notificações do celular ou dos outros afazeres domésticos, lá nós trabalhamos também com insistência na questão da concentração e na questão da disciplina do próprio leitor. Então, verifique o curso Seja Competente no Letramento Literário. E cabe lembrar que todos os cursos do Portal Científico Café das Humanidades possuem avaliações técnicas da sua produção final, certificado válido em território nacional, com QR Code, com assinatura digital, cidade onde foi realizado o curso, conteúdo programático e também o CNPJ do Café das Humanidades com a ISSN do Portal Científico. E confira a chamada aberta do dossiê Literatura e Educação. A revista Café das Humanidades está com uma chamada e uma submissão aberta para publicações em agosto de 2026. Portanto, se você tem entrevistas, textos acadêmicos produzidos, não deixe de enviar o seu texto, o seu original, o seu manuscrito para ser avaliado. Eu vou deixar o link da revista do Portal Científico Café das Humanidades. E se você que é fã das humanidades, está assistindo agora este conteúdo e deseja se tornar membro, eu vou deixar também o link para que você se torne membro do portal. São várias contrapartidas que você pode ter como benefício, como por exemplo a newsletter do portal científico com obras comentadas. Você pode também realizar perguntas durante as mais de 50 lives que já foram produzidas no canal Humanitas. Você ganhará um curso do portal científico a partir do segundo mês de contribuição e também terá 2 a 3 aulas para que você possa assistir e manter o seu pensamento atualizado acerca das humanidades. Bom, bons estudos, boas leituras. O canal Humanitas e o Portal Científico Café das Humanidades agradecem a sua audiência. Até logo!